Olá, alunos e alunas da Rede Municipal de Ensino de Belo Jardim. Mais uma vez, o professor Heraldo Cunha, com mais uma aula de língua portuguesa para o 8º ano e a 4ª fase de EJA. O conteúdo da nossa aula de hoje será as vozes verbais. Vozes verbais. Os verbos possuem voz ativa, voz passiva e a voz reflexiva. Vamos explicar cada uma delas para que vocês entendam bem. Antes de estudarmos as vozes verbais, vamos relembrar o que é um verbo. Um verbo é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo, como uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno. Os verbos flexionam-se em número, pessoa, modo, tempo, aspecto e voz, que é o conteúdo da nossa aula de hoje. As orações e os períodos desenvolvem-se em torno de um verbo. Vejam aí, alguns verbos que indicam uma ação. Fazer, mandar, construir, comprar, estudar. Verbos que indicam um estado. Também são chamados esses verbos aí de verbos de ligação. Ser, ficar, continuar, estar, permanecer. Verbos que indicam uma ocorrência. Acontecer, suceder, passar, ocorrer, decorrer. Verbos que indicam um fenômeno meteorológico, um fenômeno da natureza. Chover, anoitecer, amanhecer, trovejar, escurecer. Verbos que indicam um desejo. Aspirar, almejar, desejar, querer, ansiar. Então agora vamos entender um pouco sobre a flexão verbal, a flexão dos verbos. Os verbos, eles podem ser flexionados em número, ou seja, singular, um sujeito, e plural, vários sujeitos. Flexão em pessoa, primeira pessoa, segunda e terceira pessoa. Primeira pessoa é quem fala, eu e nós. Segunda pessoa, com quem se fala, tu e vós. Terceira pessoa, de quem se fala, ele e eles. Aí as pessoas do singular e plural, primeira, segunda e terceira. E também a flexão verbal acontece em modo. O modo indicativo, que indica realidade. O modo subjuntivo indica possibilidade. O modo imperativo indica ordem. Formas nominais, infinitivo, particípio e gerúndio. A flexão verbal também se dá em tempo, passado, presente e futuro. Passado é um acontecimento anterior ao momento em que se fala. Presente é o acontecimento simultâneo ao momento em que se fala. Futuro, acontecimento posterior ao momento em que se fala. E a flexão em aspecto. A duração da ação verbal com sentido incoativo é o começo da ação. A duração da ação verbal com sentido cursivo é o desenvolvimento da ação. E a duração da ação verbal com sentido conclusivo é a conclusão da ação. Então, a flexão em aspecto do verbo. Começo da ação, desenvolvimento e conclusão. Agora chegamos no conteúdo da aula de hoje, as vozes verbais. Os verbos são flexionados também em voz. Nós temos voz ativa, que é onde o sujeito gramatical é o agente da ação. O sujeito é quem pratica a ação. Temos a voz passiva, onde o sujeito gramatical é o paciente da ação. Ele recebe, ele sofre a ação. E temos a voz reflexiva, onde o sujeito gramatical é agente e paciente ao mesmo tempo da ação. Ele pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Então vamos lá, vamos começar conteúdo propriamente dito, as vozes verbais. As vozes verbais variam conforme o posicionamento do sujeito perante a ação verbal. Vamos estudar a primeira, agora a voz ativa. A principal característica da voz ativa é que o sujeito gramatical é o agente da ação, ou seja, a ação expressa pelo verbo é praticada pelo sujeito da oração.
Vamos entender melhor com os exemplos. Olha aqui, ó. Olha uma oração aí. Eu li o livro. Abaixo temos: Mariana e Pedro saíram para o trabalho. Então, observem aí no primeiro exemplo, eu li o livro. Quem leu? Quem leu o livro? Eu. Está ali, eu li o livro. Então, eu é o sujeito. Então, este sujeito está praticando a ação de ler o livro. Li é o verbo na voz ativa. Eu li o livro. Então, temos um exemplo aí nesta oração de voz ativa, porque o sujeito gramatical é o agente da ação. É ele quem está praticando a ação. Sujeito eu, o verbo li na voz ativa. Eu li o livro. O livro é o complemento, é o objeto direto, porque não há preposição. No segundo exemplo, Mariana e Pedro saíram para o trabalho. Mariana e Pedro saíram para o trabalho. Vejam aí, quem saiu? Mariana e Pedro, sujeito. Saíram, verbo na voz ativa, porque são dois sujeitos. Aí é um sujeito composto, não é um sujeito simples como o exemplo anterior. Mariana e Pedro saíram para o trabalho. Então, eles praticaram a ação de sair para trabalhar, para o trabalho. Então, dois exemplos aí de voz ativa. Então, essa é a principal característica da voz ativa. É que o sujeito gramatical é o agente da ação, ou seja, a ação é praticada pelo sujeito da oração. Outros exemplos de frases na voz ativa. Está ali, ó. A professora ensinou muito bem aquela matéria. A mãe chamou os filhos para irem embora. Ele é fã de filmes de ficção científica. Todos os dias, meu pai corre no calçadão. Eu estou mesmo precisando descansar. Então, veja aí, voltando os exemplos, vamos identificar sujeito e os verbos na voz ativa. Então, o sujeito ali, ó, a primeira frase, a professora ensinou muito bem aquela matéria. Quem ensinou muito bem aquela matéria? A professora. Então, a professora praticou a ação. A professora ensinou muito bem aquela matéria. Então, a professora é o sujeito e o ensinou é o verbo na voz ativa. A mãe chamou os filhos para ir embora. Sujeito, a mãe. Chamou, verbo na voz ativa. Ele é fã de filmes de ficção científica. Sujeito, ele. É, verbo na voz ativa está. Ele é fã de filmes de ficção científica. Está aí o verbo que indica no estado, o verbo de ligação. Todos os dias, meu pai corre no calçadão. Quem corre todos os dias no calçadão? Meu pai. Meu pai é o sujeito. Corre, verbo na voz ativa. Ele está praticando uma ação. Sujeito, eu estou, verbo na voz ativa. Eu estou mesmo precisando descansar. Então, aí mais exemplos de frases na voz ativa para que vocês reconheçam e infiram as propriedades desta voz verbal. Voz ativa é quando o sujeito pratica a ação. A ação é praticada pelo sujeito da oração. Vamos passar agora para a segunda voz verbal, a voz passiva. A voz passiva é usada quando o sujeito gramatical sofre a ação verbal. Ele não mais pratica, ele sofre a ação verbal. Indica, assim, que o sujeito gramatical é o paciente de uma ação que é praticada pelo agente da passiva. Então, vejam bem, conforme o seu processo de formação, a voz passiva pode ser classificada em... Então, há dois tipos de vozes passivas. A voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Vamos estudá-las. A voz passiva analítica. Na voz passiva analítica, as frases apresentam a seguinte estrutura. Sujeito, paciente, que é que sofre a ação, paciente é que sofre a ação, mais o verbo auxiliar, mais o verbo no particípio, mais preposição e mais o agente da passiva. Então, vejam bem como é uma frase na voz passiva analítica. Olha a primeira aí. O bolo foi comido por mim. Vejam aí. O bolo foi comido por mim. Quem foi comido por mim? O bolo. Veja que o bolo não praticou a ação, ele recebeu a ação. Porque o bolo não come ninguém. Quem comeu o bolo fui eu. O bolo foi comido por mim. Então, o bolo, a gente já subentende que é um sujeito paciente. Então, esse tipo de construção frasal é a característica da voz passiva analítica.
Vejam o outro exemplo. O chapéu foi comprado pelo meu filho. Meu filho comprou o chapéu, né? O chapéu foi comprado pelo meu filho. Os livros foram lidos pelos alunos. Então vamos analisar essas 3 orações, essas 3 frases aí. Olha aí, o sujeito paciente, na primeira oração, é o bolo. Por que sujeito paciente? Porque ele sofre a ação, ele recebe, ele não pratica a ação como na voz ativa. Por isso que é uma voz passiva. E analítica, porque nós temos essa estrutura na frase, onde primeiro vem o sujeito paciente, que é o bolo. Está aí, ó, o bolo, o chapéu e os livros. Vamos ver agora o verbo auxiliar, mais o particípio. Vejam aí, verbo auxiliar, mais o particípio, o verbo no particípio. Aí caracteriza uma locução verbal. A locução verbal é quando utilizamos 2 ou mais verbos para exprimir um sentido de uma ação verbal. Olha aí, o bolo foi comido por mim. Foi é o verbo auxiliar, comido é o verbo no particípio. Lembrando que os verbos no particípio são aqueles terminados em ado, ido. Então está aí, ó, foi comido por mim. Então falta o quê? A preposição e o agente da passiva. Primeiro agora a preposição. Olha aí, o bolo foi comido por. Por quem? Por mim. Está aí a preposição por. O chapéu foi comprado pelo meu filho, a preposição pelo. E os livros foram lidos pelos alunos, outra preposição. Então está seguindo aquela estrutura que eu enunciei lá em cima. Sujeito paciente, mais verbo auxiliar, mais particípio, mais preposição. E por último, agora veremos onde está o agente da passiva. Olha aí. Na primeira, o bolo foi comido por mim. Mim é o agente da passiva. O chapéu foi comprado pelo meu filho, agente da passiva. Os livros foram lidos pelos alunos, o agente da passiva. Então, são exemplos de frases na voz passiva analítica. O sujeito recebe a ação. O sujeito é paciente, ele não executa, ele não pratica a ação. Ele recebe, ele sofre a ação. Por isso chamamos sujeito paciente. Mais um verbo auxiliar, mais um verbo no particípio, mais preposição e mais o agente da passiva. Que se eu inverter a frase, ele torna-se o sujeito, mas aqui ele não é. Ele é agente da passiva. Sigamos. Vamos para a voz passiva sintética. Então, a gente viu que a voz passiva se divide em voz passiva analítica, já vimos. E agora vamos ver a voz passiva sintética. Na voz passiva sintética, as frases apresentam a seguinte estrutura. Muda já a estrutura da frase. Veja, um verbo transitivo, mais o pronome se, mais o sujeito paciente. O sujeito paciente vai para o final da frase. O que é o verbo transitivo? Lembrando que o verbo transitivo são verbos que pedem um complemento. Pedem um complemento. Por si só, ele não tem significado, construção de sentido completa. Então, pede-se um complemento. Então, primeiro vem o verbo transitivo, mas o pronome se e o sujeito paciente. Vejam os exemplos de frases na voz passiva sintética. Comeu-se o bolo. Olha aí, comeu-se o bolo. Comprou-se o chapéu. Leram-se os livros. Então, vamos identificar aí os verbos, o verbo transitivo, o pronome se e o sujeito paciente na voz passiva sintética. Está aí os 3 primeiros verbos, ó, comeu, comprou e leram. São verbos transitivos porque eles pedem complemento. Comeu o quê? Comprou o quê? Leu o quê? Não é? Está pedindo um complemento. Por si só, você não tem o entendimento completo na construção do sentido. Se você comeu, comeu o quê? Então, vamos agora ao pronome se que está ali. Comeu-se. Comeu-se. Olha aí. Aparece o pronome se nas 3 construções, nos 3 exemplos. O pronome se está ali. Comeu-se o bolo. Comprou-se o chapéu. Leram-se os livros. E, por último, o sujeito paciente. O sujeito paciente está aí. Comeu-se o quê? O bolo. O bolo é o sujeito paciente. Ele não fez ação nenhuma, né? Sofreu também. Comprou-se o chapéu e leram-se os livros. Então, a característica é considerada recíproca quando estão presentes 2 sujeitos que praticam e sofrem a ação um do outro. Vamos entender nos exemplos. Vejam os exemplos de frases na voz reflexiva. Está ali, ó. Ele se feriu com a tesoura. Eu me alimento sempre de forma saudável. Eles olharam-se longamente.
Então, a gente disse ali no início que a voz reflexiva, o sujeito gramatical pratica e sofre a ação, né? E apresenta obrigatoriamente um pronome oblíquo reflexivo. Está ali, ó. Ele se feriu com a tesoura. A tesoura sozinha não irá feri-lo, né? Ele teve que fazer uma ação de pegar a tesoura e, ao manusear a tesoura, se feriu. Então, ele praticou e recebeu uma ação. Eu me alimento sempre de forma saudável. Eu tenho que pegar os alimentos para comer, né? Eles olharam-se longamente. Então, vamos analisar os três exemplos da voz reflexiva. Olha aí, ó. Sujeito, agente e paciente nas três. Sujeito, na primeira, ele se feriu com a tesoura. Quem se feriu com a tesoura? Ele. Porque ele é agente paciente, porque a tesoura sozinha não iria feri-lo. Não é? Ele teve que pegar a tesoura. Então, ele fez uma ação de pegar a tesoura. A gente constrói esse sentido nesta oração. E machucou-se com ela. Eu me alimento sempre de forma saudável. Sujeito, agente paciente, eu. Eles olharam-se longamente. Olha aí, eles, um olhando para o outro. Então, sujeito, agente, paciente. Nessa última aí é onde entra a voz reflexiva, que é considerada recíproca. Por quê? Porque ela é considerada recíproca, este exemplo aí. Vamos ver? Olha aí. A voz reflexiva aqui, ela é considerada recíproca, pois a construção de sentido indica que sujeitos praticam e sofrem a ação um do outro. Eles olharam-se longamente. Então, vamos dizer que são direto se transforma no sujeito da passiva e o verbo transitivo se transforma em locução verbal. Vamos ver exemplos. Olha aí, ó. Exemplo de conversão da voz ativa na voz passiva analítica. Então, temos um exemplo aí que está na voz ativa. O diretor alterou o horário de funcionamento da empresa. Quem alterou o horário de funcionamento da empresa? O diretor. Ele praticou uma ação, a ação de alterar o horário. Então, aí está esta construção está toda na voz ativa. Vamos passá-la para a voz passiva analítica. Como ficaria? O horário de funcionamento da empresa foi alterado pelo diretor. Veja aí que o verbo mudou. Vamos mostrar aqui as diferenças? Olha aí, o sujeito que na voz ativa era o diretor, na voz passiva analítica, abaixo, ele passa para agente da passiva, pelo diretor. Ele não mais é o sujeito, aquele que pratica a ação. Embora saibamos que foi ele quem alterou o horário. Mas a construção dos termos, das palavras, dentro da oração, mudam. Vejam só. Vamos continuar. O objeto direto que existia na voz ativa, que é o complemento, que era o horário de funcionamento da empresa, que nós dissemos, o diretor alterou. Alterou o quê? O horário de funcionamento da empresa. Então, isso aí é o complemento, é o objeto direto. É objeto direto porque não tem preposição. Ele, na voz passiva analítica, passa para sujeito da passiva. Não é mais objeto direto. O horário de funcionamento da empresa, vejam lá, ficou assim. O horário de funcionamento da empresa foi alterado pelo diretor. Então, o horário de funcionamento da empresa veio no início e passou de objeto direto para sujeito da passiva. E olha aí o verbo que eu falei, o verbo transitivo alterou. Na voz ativa, passa para a locução verbal. O que é uma locução verbal, eu disse antes, é quando há dois verbos, nós utilizamos dois verbos para exprimir uma ação. Então, usamos um verbo auxiliar e um verbo no particípio. Vejam que houve uma alteração. Não há mais um verbo só, alterou. Há dois verbos aí, um auxiliar e um no particípio. Ficou na voz passiva analítica, o horário de funcionamento da empresa foi alterado, olha aí, dois verbos, pelo diretor. Então, temos ali o agente da passiva, né? Temos a locução verbal e temos o pelo diretor. Então, o horário de funcionamento da empresa foi alterado pelo diretor. Na voz passiva analítica. Na voz ativa, o diretor alterou o horário de funcionamento da empresa. Então, vamos agora ver a conversão da voz ativa na voz passiva sintética. Na passagem da voz ativa para a voz passiva sintética, também ocorrem mudanças. O objeto direto se transforma no sujeito da passiva. O sujeito se transforma na partícula passivadora si e não há agente da passiva. E o verbo transitivo mantém-se. Vamos lá, vamos ver o exemplo de conversão da voz ativa na voz passiva sintética. Vamos ao o mesmo exemplo, a voz ativa. O diretor alterou o horário de funcionamento da empresa. Como fica na sintética, na voz passiva sintética?
Alterou-se o horário de funcionamento da empresa. Vocês viram que na voz passiva analítica ficou o horário de funcionamento da empresa foi alterado. Aqui a gente mudou. Não é? Alterou-se o horário de funcionamento da empresa. Olha aí, ali aparece a partícula passivadora se, junto ao verbo. Vamos analisar. Olha aí, o objeto direto na voz ativa continua lá. O horário de funcionamento da empresa. Mas ele, na voz passiva sintética, ele passa para o sujeito da passiva. Olha aí, alterou-se o quê? O horário de funcionamento da empresa. Não é mais objeto direto. Ele agora... Sintaticamente, ele é um sujeito da passiva. Vamos adiante. Olha aqui. O sujeito diretor, lá na voz ativa, que inicia a frase, ele simplesmente, veja só, ele passa para a partícula passivadora. A palavra o diretor desapareceu. Alterou-se o horário de funcionamento da empresa. Esse se entra no lugar do sujeito. Essa partícula passivadora junto ao verbo, com hífen, alterou-se o horário de funcionamento da empresa. E temos o verbo transitivo, que mantém-se, alterou, mas não há mais agente da passiva. Olha aí, ó. O diretor alterou o horário de funcionamento da empresa na voz ativa e na voz passiva sintética alterou-se o horário de funcionamento da empresa. Então, isso é um exemplo de conversão da voz ativa para a voz passiva sintética. Resumindo, vamos resumir para todo mundo entender. Voz ativa, o sujeito pratica a ação verbal. O sujeito pratica a ação. Voz passiva, o sujeito sofre a ação verbal. Né? O sujeito paciente, ele recebe, ele sofre a ação verbal. E ela se divide em voz passiva analítica, que é quando o sujeito sofre a ação verbal, mas a ação é praticada pelo agente da passiva. E temos a voz passiva sintética, que é quando o sujeito sofre a ação verbal, mas não há agente da passiva. E por último, vimos também a voz reflexiva, que é o sujeito, quando o sujeito sofre e pratica a ação verbal. Muito bem. Então, chegamos ao fim da nossa aula de hoje, conteúdo Vozes Verbais. Esta aula foi para o 8º ano e a 4ª fase de EJA. Eu sou o professor Heraldo Cunha, me despeço de vocês e até a próxima aula.